Olá, muito bom dia. Começa agora, ao vivo, o Boletim Câmara dessa segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. E hoje os trabalhos no plenário foram retomados aqui na Câmara Municipal depois de encerrado o recesso do mês de julho. E você acompanhou agora a audiência pública que debateu o projeto de lei complementar que propõe alterações no Código de Obras do município. Eu chamo, então, a nossa repórter Tânia Vinhas, que está no plenário da Câmara com o vereador Gessé Silva. Ele vai comentar sobre a audiência pública de hoje. Bom dia, Tânia. Bom dia, Ana, tudo bem? Eu estou conversando aqui com o vereador Gessé. É como se a gente estivesse na zona mista, que nem tem nas Olimpíadas. As pessoas terminam ali o trabalho e já vai conversar com a imprensa. É o que a gente está fazendo aqui, né, vereador? Então, a gente vai logo de cara perguntar que alteração é essa, porque é uma alteração no Código de Obras que pode ser confuso. O Código de Obras nas palavras que explicaram aqui na audiência mesmo, regulamenta a maneira de construir a cidade. Só que ele já tem 30 anos, né, vereador? É um código antigo que precisa ser mudado. Qual é a sua sugestão? Olha, bom dia a todos, o pessoal que nos acompanha aí pela TV Câmara, boletim ao vivo muito bacana, quero parabenizar a TV Câmara por isso. Dizer que o objetivo maior, na verdade, não estou alterando o Código de Obras, estou apresentando um projeto de lei complementar, número 9 de 2024, que, na verdade, ela vem autorizar aos proprietários, aos construtores, na cobertura da testada dos lotes, de maneira 100%, para que eles possam sair da forma clandestina e estar regularizados, fazendo a sua garagem, fazendo a cobertura do seu imóvel, protegendo o seu patrimônio. E é uma lei de 94, mais de 30 anos aí, praticamente, e a mudança desse artigo é para autorizar e dar assim autonomia para a pessoa ficar dentro da lei, ficar correto. Só que, qual foi a discussão? Que tem o novo Código de Obra na casa, tramitando, mas nós não temos uma data específica. Não tendo essa data, nós propusemos esse PLC para ganharmos tempo, porque a gente não tem aí uma previsão de quando será aprovado o Código de Obra. Pensando nisso e no bem-estar da população, apresento esse projeto que eu acredito que será aprovado de forma bem rápida, e o nosso objetivo é esse, ajudar a população, e dizer que eu estou aqui à disposição sempre para poder colaborar. Esse projeto fala ali na frente da casa, quando tem a garagem, né, deveria ter um espaço sem cobertura. A ideia é autorizar essa cobertura, contanto que ela possa ser removida depois, certo? Como vai ser feita essa fiscalização? Porque a gente sabe que já acontece em muitos lugares, mas não é removível. Como é essa ideia, então? Como visualizar tudo e dar conta do serviço? Porque muitas casas estão irregulares. Exatamente. É para evitar esse tipo de confusão, a fiscalização, os fiscais, eles estão cobertos de razão, eles estão cumprindo a lei. Uma lei que, no meu entendimento, é injusta, né? Hoje, Taubaté tem muitos imóveis que estão vivendo de forma clandestina por não ter um projeto que vise a regulamentação, a regularizar essa questão da cobertura. E por ser uma cidade onde muitos imóveis são, na sua maioria, de meio lote, aquele lote 5 por 25, como é que eu vou deixar a metade, 5, que é 2,5, por exemplo, coberta e a outra não? Então, nós tivemos esse olhar, queremos apresentar uma solução para que o fiscal fique tranquilo quando for fiscalizar a obra e o morador ficar tranquilo com a cobertura do seu imóvel. É apenas isso. É dar, tipo assim, a dignidade de quem trabalhou, construiu e quer apenas ter uma cobertura na sua garagem para proteger mais o seu patrimônio. É isso. O senhor falou que tinha uma munícipe aqui, né, assistindo, que derrubaram o telhado dela, foi um maior constrangimento. Então, é nessa pessoa que você está pensando? Ela, na verdade, é um exemplo de muitos. Eu visitei, mostrei na audiência fotos que eu estive com o secretário de obras no local, que o fiscal, cumprindo o seu trabalho, ele orientou a destelhar uma garagem novinha, pela metade. No caso do Brasil, dali do Bonfim, foi removido o telhado e também o madeiramento, né? Então, é uma forma constrangedora, é um investimento que a pessoa faz, de repente, se dedicou a vida para ter seu imóvel, e
quando chega numa situação de querer pôr uma garagem para melhorar ainda mais o seu conforto, o conforto da família, ela é surpreendida. E eu vou muito mais além. Por exemplo, a família que tem um cadeirante, que tem uma pessoa com deficiência, como é que ela faz? Num dia de chuva, numa dificuldade. Foi o que eu coloquei na audiência. Nós estamos pensando nessas pessoas. Não estou pensando somente num interesse de questão financeira, mais humanizado possível o projeto. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu tenho certeza que, pela manifestação dos vereadores, eu tenho um apoio da maioria e nós vamos aprovar esse projeto, se Deus quiser. Tem data? Oi? Tem data? Sim. Por que da audiência? É bom falar aqui. Eu procurei o jurídico, eu apresentei o projeto, o jurídico falou, olha, sem audiência pública vai ficar inconstitucional. O que eu fiz? Eu retirei, no primeiro momento, realizei as audiências públicas com uma participação muito boa da população, dos servidores da prefeitura, profissionais de arquitetos e engenheiros. Fiz as audiências públicas exigidas pelo jurídico. Agora nós estamos 100%. Né? O projeto está redondo, está pronto. Vamos agora tramitar para poder, quanto antes, ser apresentado no plenário e ser votado para o bem da população de Taubaté. A gente conta com isso, então vamos aguardar. A partir de amanhã, as sessões voltam, acabou o recesso, né, vereador? Então, vamos ver quando que esse projeto entra na ordem do dia. A gente espera que em breve. Vamos ver quando e como ela vai ser votada. Volto com vocês aí do estúdio. É isso, Tânia. A gente vai continuar acompanhando, né, a pauta das sessões. Obrigada pelas informações. A Tânia, que está em clima de Olimpíadas, né? E também obrigada ao vereador Gessé Silva, que é o autor do requerimento que pediu a realização da audiência pública. E nós seguimos agora com as informações do trânsito e das rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue tranquila, com boa visibilidade, sem neblina na estrada. A mesma coisa para quem segue sentido litoral norte. A rodovia Oswaldo Cruz está livre, sem trânsito e também sem excesso de veículos. Essas informações são da DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que é o responsável por essas estradas. Já a rodovia Presidente Dutra também segue livre, mas atenção do motorista, porque segunda-feira sempre tem um pouco mais de trânsito, ou melhor, né? Então, assim, apesar da gente não ter o congestionamento, o volume de veículos é grande. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E eu convido você a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui e participar conosco. O nosso WhatsApp para contato é o 12-3625-9525. E seguimos agora com a previsão do tempo. Não foi eu. Foi eu. Clima quente, temperaturas elevadas para essa semana em Taubaté, viu? E hoje o clima aí continua bem alto, os termômetros com as temperaturas altas. Os termômetros hoje registram máximas de 29 graus e mínima de 13 graus. Por volta das 2 horas da tarde é o horário que a gente registra o pico de temperatura. E é nesse mesmo horário que a umidade do ar fica mais baixa. Então, hoje nós teremos um registro de aproximadamente 38% de umidade do ar. A recomendação nesse horário, nesse período da tarde, é evitar as atividades físicas e manter a hidratação em dia. E amanhã, dia 6, retornam as sessões ordinárias. E a gente vai falar sobre esse assunto com mais detalhes hoje. Para começar, a estagiária Isabela Vieira faz uma leitura geral sobre a pauta da sessão de número 144.
A sessão é o momento em que os vereadores se reúnem para votar os projetos de lei e discutir de forma pública outros assuntos de interesse geral. Ela é dividida em 3 partes: o expediente, a ordem do dia e a palavra dos vereadores. No expediente é feita a leitura de documentos apresentados pelo prefeito, pelos vereadores ou pela sociedade em geral. Na sessão de amanhã, o expediente vai contar também com uma homenagem especial ao Dia do Taxista. Serão entregues diplomas a 2 profissionais, Benedito Roberto dos Santos e Rosimara Santos Ribeiro. Em seguida, tem a ordem do dia. Este é o momento em que os projetos são colocados para a votação dos vereadores. Mas não é qualquer projeto. Primeiro, os documentos precisam ser analisados pelas comissões, que são grupos de vereadores escolhidos para estudar temas específicos, como educação ou saúde, por exemplo. O encerramento da sessão acontece com a palavra dos vereadores. Esta é a parte em que cada parlamentar tem até 6 minutos para falar sobre assuntos de interesse geral. Durante o período que antecede as eleições, não é permitido o uso da tribuna livre por munícipes. Então, este momento, que acontece durante o expediente, está suspenso temporariamente. Obrigada pelas informações, Isabela. E logo mais a gente vai ter mais informações sobre o retorno das sessões ordinárias com o resumo da pauta. E agora nós vamos falar sobre mercado de trabalho e economia. O desemprego caiu para 6,9%. Menor índice do trimestre desde 2014. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. No trimestre anterior, a taxa de desemprego estava em 7,9%. Em março de 2021, a taxa alcançou 14,9%. À época, era o auge da pandemia de Covid-19. O resultado mais baixo já registrado é de 6,3% em dezembro de 2013. A coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Berengui, apontou que as 3 atividades com alta da ocupação foram o comércio, a administração pública e as atividades de informação e comunicação. A pesquisadora explicou que o comportamento do nível de emprego é reflexo da melhora do quadro geral das atividades econômicas e também do crescimento da renda e da população. Segundo ela, empresas e instituições vivenciam esse aquecimento econômico e fazem com que mais trabalho seja necessário para a produção de bens e serviços. As informações são da Agência Brasil. E nós seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. G1 destaca: São José e Taubaté têm alta na venda de veículos em julho, aponta Fenabrave. Dados foram divulgados neste final de semana e apontam alta de 14,6% em São José e 4,1% em Taubaté no mês passado. Aqui na nossa cidade, o número saltou de 392 veículos emplacados em julho do ano passado para 408 veículos emplacados em julho deste ano. O jornal O Vale destaca: exportações da Embraer fazem Brasil bater recorde na defesa. O governo federal anunciou que as autorizações para exportação de produtos de defesa brasileiros feitos de janeiro a julho desse ano já superam todo o ano de 2023. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: situação na Venezuela cria dificuldades de comunicação ao governo brasileiro. Nas redes sociais, usuários criticam posição do governo brasileiro ao não condenar possível fraude eleitoral na Venezuela. O Estadão traz como manchete: embaixada no Brasil, no Líbano, pede que cidadãos deixem o país até o retorno à normalidade. Aviso emitido em meio às tensões no Oriente Médio ocorre após outros governos orientarem cidadãos a saírem da região devido ao risco de uma guerra entre Israel e o Hezbollah. E, por fim, o site da Câmara Municipal traz como destaque: Câmara de Taubaté tem retorno de recesso com audiências no dia 5. No nosso site você confere toda a agenda para essa semana e as informações completas.
O nosso endereço é o câmarataubaté.sp.gov.br. E voltamos a falar agora sobre sessão ordinária, porque amanhã, dia 6, os vereadores se reúnem no plenário depois do período de recesso parlamentar. As informações são do repórter Lincoln Santiago. Estamos na reta final dessa 18ª legislatura. Faltam 5 meses para o encerramento do mandato dos atuais vereadores, mas ainda há muitos projetos para serem discutidos até o fim do ano. Nessa terça-feira, na primeira sessão após o recesso parlamentar de julho, 7 projetos estão na lista para serem discutidos. Estão na pauta temas como a mudança do horário da sessão ordinária, que poderá ser antecipado em 2 horas, passando das 4 horas da tarde para as 2 horas da tarde. Essa sugestão foi apresentada pelo vereador Nunes Coelho. 3 propostas autorizam a abertura de créditos ao orçamento. Na prática, esses projetos são uma espécie de permissão dos vereadores para que o prefeito modifique o orçamento municipal deste ano. Outra proposta do prefeito que será analisada é a confirmação de um documento assinado pelo município com o Consórcio de Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU. Este documento autoriza a entrada de São Bento do Sapucaí no consórcio das cidades. Ainda há 2 outros projetos na pauta. A inclusão do Dia do Sociólogo no calendário oficial de eventos, por iniciativa da vereadora Thalita Cadeirante, e a denominação de um prédio público, sugerido pelo vereador Douglas Carboni. No site da Câmara, é possível pesquisar e acompanhar toda a tramitação desses processos, incluindo os pareceres dos órgãos técnicos e das comissões temáticas. O resumo do que foi votado pode ser conferido a partir de quarta-feira no site e na programação da TV Câmara Taubaté. Obrigada, Lincoln, pelas informações. Lembrando que as sessões ordinárias ainda mantêm o seu horário habitual, às 4 horas da tarde, e a gente transmite os trabalhos ao vivo aqui na TV Câmara Taubaté. E a Câmara Municipal promoveu um encontro para esclarecer algumas dúvidas relativas às regras das eleições deste ano. A repórter Tânia Vinhas esteve presente na galeria do plenário para conferir esse evento. Na manhã do dia 1º, a Câmara de Taubaté recebeu a palestra Eleições 2024, Regras e Desafios, ministrada por Marcos Limão, jornalista e advogado especializado em direito político e eleitoral. Segundo Limão, apesar de não ter havido uma reforma eleitoral em 2023, existem muitas regras novas em 2024. É o caso da figura da federação partidária, que é a reunião de 2 ou mais partidos políticos, da possibilidade de uso de inteligência artificial, acompanhando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e da necessidade de o eleitor ter que dar autorização prévia para receber propaganda eleitoral. Sim, são muitas regras, são muitos detalhes, mas é compreensível, porque o processo precisa ser bem disciplinado para que haja legitimidade nesse poder que será exercido após o candidato ser eleito e empossado no cargo. Ele ocupará um posto importante dentro da estrutura constitucional, né, dentro do Estado. E esse exercício esse poder que ele exercerá precisa ter legitimidade e somente haverá se houver essa adequação à legislação. Porque a legislação eleitoral, ela prima muito, por exemplo, pela igualdade de oportunidades e também pela autodeterminação, pela escolha livre dos eleitores para que a gente possa ter esse ambiente político sadio. Além das fake news, outro desafio citado pelo advogado é a violência política. As fake news, sim, se colocam como um principal desafio, mas também a questão da violência política, em razão desse ambiente de polarização e radicalismo que vivemos. E eu gosto sempre de fazer um recorte de gênero, que são um grupo de pessoas que são maiores vítimas de violência, que são as mulheres e os transgêneros. Então, essas pessoas estão também mobilizadas para disputar a política, ou os espaços de poder, e a tendência é que elas sejam alvos de violência, porque elas já são em outros momentos, quando não existe disputa política. Então, esse é um desafio e algo que preocupa e chama atenção e devemos ficar alerta para 2024. A fiscalização do cumprimento de tantas regras deve ser feita entre os próprios candidatos, pelo Ministério Público e, é claro, por todos os cidadãos, que podem utilizar diversos canais de denúncias.
É por isso que é importante que todos os envolvidos saibam exatamente o que pode e o que não pode nessas eleições, pelo bem do processo democrático. É isso aí, Tânia. A participação popular nesse processo democrático é fundamental. Cada vez mais o cidadão assume o seu papel de protagonismo no cenário político. Eu agradeço pelas informações. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa edição ao vivo desta segunda-feira, dia 5 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Eu desejo uma excelente semana para você e até amanhã.